A arquitetura do cosmos, a assinatura divina na criação. Desde a espiral perfeita de uma concha de Nautilus até a simetria hexagonal de um floco de neve, o universo parece sussurrar uma linguagem silenciosa e universal, a da forma e do padrão. Essa linguagem, que conecta a microestrutura de um cristal à macroestrutura de uma galáxia, é o cerne da geometria sagrada. Longe de ser apenas um ramo da matemática, ela é uma antiga ciência e filosofia que postula que o universo e toda a criação emergiram de um plano geométrico fundamental, uma espécie de planta baixa divina. Este artigo explora a história completa da geometria sagrada, viajando desde os templos do Antigo Egito e as escolas de mistério gregas, passando pelas dimensões codificadas na Bíblia e nos textos judaicos até suas surpreendentes aplicações na ciência e na espiritualidade contemporâneas. E se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva. O berço egípcio. Ordem emergindo do caos. A origem da geometria sagrada está profundamente enraizada na civilização egípcia. Para os egípcios, a geometria era uma ferramenta prática e divina. As inundações anuais do Nilo apagavam as marcas de terra, exigindo que os campos fossem medidos e redesenhados com precisão todos os anos. Essa necessidade terrena estava imbuída de um propósito celestial: replicar a ordem divina, Ma'at, sobre o caos da natureza. As grandes pirâmides de Gizé são o testemunho mais duradouro da maestria egípcia. Suas proporções não são aleatórias. Acredita-se que incorporem constantes matemáticas como π, e a proporção áurea, f. Seu alinhamento com os pontos cardeais e constelações celestes revela uma profunda compreensão da cosmologia. A flor da vida. Um dos símbolos mais icônicos da geometria sagrada, a flor da vida, um padrão de múltiplos círculos sobrepostos e interligados, foi encontrada gravada no Templo de Osíris, em Ábidos. Para os iniciados, este símbolo continha os padrões da criação, os blocos de construção do universo, incluindo os sólidos platônicos e a árvore da vida, a harmonia grega e a filosofia romana. Se os egípcios praticavam a geometria sagrada de forma intuitiva e mística, os gregos a sistematizaram como uma filosofia. Pitágoras, século a.C. É frequentemente considerado o pai da geometria como um estudo filosófico. Para ele e seus seguidores, tudo é número. Eles acreditavam que os números e as proporções geométricas governavam não apenas o mundo físico, mas também a música, a harmonia das oitavas, e o movimento dos planetas, a música das esferas. Platão, século IV a.C., levou as ideias pitagóricas adiante ao identificar os 5 sólidos platônicos: tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro. Em seu diálogo Timeu, ele associou cada sólido a um dos elementos clássicos: terra, cubo, água, icosaedro, ar, octaedro e fogo, tetraedro. O quinto sólido, o dodecaedro, representava o próprio universo ou o éter. Para Platão, estas eram as formas atômicas da realidade. Os romanos, herdando o conhecimento grego, os romanos aplicaram esses princípios em uma escala monumental. O arquiteto Vitrúvio, em sua obra de arquitetura, descreveu como os templos e edifícios públicos deveriam refletir as proporções do corpo humano, considerado um microcosmo do universo. Sua obra inspirou séculos depois o famoso desenho do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, um ícone da simetria e proporção sagradas. A geometria na Bíblia e na mística judaica. Os textos judaico-cristãos, embora não sejam tratados de geometria, estão repletos de dimensões, números e estruturas que são profundamente simbólicas e geometricamente significativas. A criação no Gênesis. O relato da criação em 7 dias descreve um processo ordenado e estruturado, não um evento caótico. A própria ideia de Deus medindo e planejando a criação é um conceito geométrico. A Arca da Aliança e o Templo de Salomão. As instruções dadas a Moisés e a Salomão para a construção da Arca e do Templo são extremamente precisas. Êxodo 25, 1 Reis 6. As proporções, como a do Santo dos Santos, um cubo perfeito, não eram meramente arquitetônicas, mas simbólicas, destinadas a criar um espaço que ressoasse com a harmonia divina e servisse como um portal entre o céu e a terra. A Cabala, mística judaica.
A geometria sagrada encontra sua expressão mais profunda na Cabala. A Árvore da Vida, Etz Chaim, é o diagrama central da Cabala, composto por 10 esferas, Sefirot, e 22 caminhos. É visto como um mapa da criação, da consciência divina e do caminho da alma de volta à sua fonte. Sua estrutura é puramente geométrica e relacional. O cubo de Metatron, derivado da flor da vida, este símbolo contém todos os 5 sólidos platônicos. É considerado uma figura sagrada que atua como um condutor da energia criativa de Deus, representando a grade de nossa consciência e o conhecimento do universo. Gematria, um sistema no qual as letras hebraicas correspondem a números. Isso permite que os textos sagrados sejam interpretados em um nível numérico e geométrico, revelando camadas ocultas de significado. A aplicação, através dos tempos e na atualidade. A influência da geometria sagrada não terminou na antiguidade. Ela floresceu na arte islâmica, com seus padrões infinitos que apontam para a natureza infinita de Deus, na arquitetura das catedrais góticas, com seus vitrais em rosácea e labirintos, e foi redescoberta durante a Renascença. Hoje, a geometria sagrada vive um renascimento em diversas áreas. Ciência. A geometria fractal revela que padrões complexos na natureza, como costas litorâneas, nuvens e brócolis, são formados por formas simples que se repetem em diferentes escalas, ecoando o princípio hermético. Assim como é em cima, é embaixo. A cimática demonstra como as vibrações sonoras criam formas geométricas perfeitas na matéria. A própria estrutura de dupla hélice do nosso DNA é um padrão geométrico. Arquitetura e design. Arquitetos contemporâneos ainda usam a proporção áurea e outros princípios para criar edifícios que são esteticamente agradáveis e harmoniosos para os seus ocupantes. Espiritualidade e bem-estar. Símbolos como a flor da vida, a semente da vida e o cubo de Metatron são usados em meditação, joalheria e arte para promover o equilíbrio, a cura e a conexão espiritual. As mandalas, presentes no budismo e no hinduísmo, são diagramas geométricos do cosmos usados como ferramentas de foco meditativo. A geometria sagrada é muito mais do que uma curiosidade histórica. É uma ponte entre o mundo físico e o metafísico, entre a razão e a intuição. Ela nos ensina que o universo não é uma coleção aleatória de objetos, mas uma sinfonia harmoniosa de formas, padrões e vibrações interconectadas. Desde as pirâmides que espelham as estrelas até a estrutura molecular que nos dá a vida, a geometria sagrada revela uma verdade profunda. Somos parte de um design inteligente e belo. Ao estudar essa linguagem universal, não estamos apenas olhando para formas, estamos vislumbrando a própria mente do Criador e reconhecendo a assinatura divina impressa em toda a existência.